Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos aprender a trabalhar com formulários dentro do VBA. Eu me refiro a esse formulário janela que aparece geralmente quando nós fazemos um cadastro ou selecionamos algum dado com uma caixa de rolagem, etc. É esse formulário que eu estou me referindo. Apesar de toda a interface que nós precisamos para desenvolver os nossos trabalhos no Excel já esteja pronta, ou seja, nós interagimos diretamente com a planilha sem ter que necessariamente criar nada, né? Basta preencher as planilhas e usá-las, né? Mas em algumas ocasiões é comum a gente criar formulários para facilitar a digitação, proteger dados, né, fazer validações, etc. Então, com o formulário, nós temos total autonomia para definirmos como será essa interação, né, com a nossa aplicação. Né? Já no caso das células, nós não temos essa total autonomia. O que eu quero dizer é que nem sempre nós conseguimos, por exemplo, criar uma determinada validação para o uso das células. Não conseguimos, por exemplo, bloquear a digitação em uma célula antes do caractere aparecer na tela. Né? Se nós fizermos uma validação para isso, primeiro vai acontecer a digitação e só depois vai acontecer a validação. Então, o que foi digitado já aparece na tela. Já no caso dos formulários, nós conseguimos bloquear a digitação de números, por exemplo, mesmo antes deles aparecerem na tela. Então, isso prova que a gente tem total autonomia na interação com o usuário. Bom, apesar dos formulários serem bastante úteis para algumas finalidades, como a gente comentou agora há pouco, eles demandam certo tempo no seu desenvolvimento. Portanto, trabalhar com formulário não é algo tão rápido, né, como se trabalhar com as células, por exemplo. Tudo no formulário deve ser definido, programado, configurado, todas as ações do usuário no formulário devem ser pensadas na construção do próprio formulário ou da própria aplicação. Nós vamos falar muito sobre essas ações que são chamadas de eventos. Então, daqui para frente, quando estivermos falando sobre formulários, nossas macros serão executadas através desses eventos, né? Ou seja, dessas ações. Vale lembrar que o VBA ou o VB é uma linguagem orientada a eventos. Então agora a gente vai ver essa primeira parte, que é a configuração, a preparação do formulário para a nossa interface, ok? Bom, então para a gente começar a aprender a trabalhar com os formulários, a gente vai criar um formulário bastante simples aqui. Basicamente o que ele vai fazer é consultar a cidade que a gente digitar aqui neste campo, por exemplo, São Paulo. Eu vou digitar São Paulo aqui, ele vai consultar lá na nossa base de cidades e depois que a gente der 2 cliques em cima do nome da cidade, ele vai preencher para a gente o nosso formulário aqui no corpo da planilha, ok? Então a gente vai começar com algo bem simples para a gente fazer. Lembrando que esse formulário essa consulta vai ser feita via SQL. Então daqui para frente a gente vai usar SQL em todos os nossos projetos. Então quem não aprendeu SQL, seria interessante ver os vídeos sobre SQL aí, né, na minha playlist, e para poder entender e trabalhar com SQL, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir o nosso formulário, né, que a gente vai trabalhar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar aqui em inserir, depois User Form. O formulário já aparece aqui com um determinado tamanho, então se a gente quiser aumentar e diminuir, basta clicar aqui nessa extremidade. Né? A gente consegue dimensionar do tamanho que a gente quiser. Eu vou deixar aqui um tamanho como esse, por exemplo. E depois disso a gente já passa a mudar as propriedades desse formulário, ou seja, as configurações desse formulário. E a configuração mais importante do formulário é o nome dele. Essa propriedade é importante porque todas as vezes que nós formos nos referir a esse formulário que a gente criou, a gente vai usar essa propriedade. Então, para alterar essa propriedade, a gente faz isso aqui nessa janela propriedades, né? Agora a gente mudou um pouco de janela, saímos da janela projeto e fomos para a janela propriedades. Então, a primeira
a propriedade do nosso formulário que está selecionado aqui é exatamente a propriedade chamada name. Então aqui a gente escreve o nome do formulário. Lembrando que esse nome só vai aparecer na programação, ou seja, não vai aparecer quando o formulário estiver sendo exibido. Bom, então eu vou chamar esse formulário de busca, mas antes do nome eu vou usar algo que é chamado de convenção, ou seja, é uma prática em programação da gente colocar, antes do nome do objeto, colocar 3 letrinhas para se referir ao tipo de objeto que está sendo renomeado, né? Que está sendo nomeado. Então, nesse caso aqui, o formulário, a gente usa FRM. Então, isso aqui não necessariamente vai fazer algum efeito na programação, mas a gente usa que é uma prática para tornar o código mais fácil de ser entendido. A gente vai ver isso lá na prática, ok? Então, FRM, que é a convenção, com as 3 letrinhas e depois o nome do formulário, que eu vou chamar esse formulário de busca, ok? Então, com isso, a gente já nomeou, alterou a propriedade name deste formulário, ok? Então, toda vez que nós formos se referir a esse objeto, a esse formulário, a gente vai escrever na nossa programação FRM busca. E a gente vai usar essa convenção para todos os objetos que a gente for colocar no nosso formulário. Bom, depois disso, a gente pode alterar a próxima propriedade chamada caption. Essa propriedade já vai aparecer quando a gente executar o formulário. Então, essa parte do formulário aqui que aparece, que está escrito aqui user form 1, ok? Então, a gente vai aqui para a nossa propriedade chamada caption e vamos colocar um texto para indicar o que esse formulário, essa aplicação está se referindo, ok? Bom, então como esse formulário vai consultar, vai buscar cidade, nós podemos colocar no caption dele, buscar cidade, ok? Então, para a gente visualizar agora o nosso formulário e ter uma noção de como ele está ficando, basta clicar aqui em play, né? Executar ou dar um F5 aqui, que a gente vai ter uma noção de como está ficando o nosso formulário, ok? Então, basicamente, ele está dessa forma, todo cinza, e lá no caption dele, escrito buscar cidade. Então, agora a gente vai mudar a cor de fundo do formulário, né? A gente vai mudar, tirar esse cinza aqui, e a propriedade que faz isso é a propriedade chamada backcolor, né? Então, a gente vai clicar aqui e selecionar uma dessas cores. Essa é uma das opções que a gente tem. Então, eu vou selecionar aqui a cor verde, mas aí fica a critério de cada um escolher a sua cor, ok? Então, agora a gente vai criar a nossa caixa de texto para digitar o nosso critério de consulta. Então, essa caixinha de texto que a gente está vendo aqui. Bom, e para isso a gente vai usar essa caixa de ferramentas que está aparecendo aqui. Se ela não estiver aparecendo para você aí, basta clicar aqui, ó, nesse íconezinho que tem uma chave e um martelo aqui, chamada caixa de ferramentas. Aí, clicou ali, passa a aparecer aqui e a gente escolhe, portanto, esse botão aqui chamado caixa de texto, ok? Então, a gente clica nesse botão e depois desenha aqui o tamanho da nossa caixa de texto aqui no nosso formulário. Então, a gente vai dimensionando antes de soltar aqui. Soltamos, pronto, a nossa caixa de texto foi criada, ok? Então, a gente já tem aonde digitar o nosso critério de consulta. Então, depois da gente criar a nossa caixa de texto, é importante também mudar o nome aqui da nossa propriedade, name. Então, a gente vai usar a convenção txt para a caixa de texto e aí a gente coloca txt critério, ok? Então, esse vai ser o nome que vai ter a nossa caixa de texto. E agora a gente vai criar o que a gente chama de label, né? Que é esse rótulo que aparece aqui em cima da caixa de texto para mostrar o que a gente tem que digitar ali. Então, esse objeto é chamado de label, ele é esse azinho aqui na nossa caixa de ferramentas, que tem o nome de rótulo em português. Então, mesma coisa, clicou nele, dimensionou, pronto, colocamos ali em cima da nossa caixa de texto e agora a gente vai renomear. Ou seja, inserir um texto, colocar um texto na propriedade chamada caption. Então, a gente pode vir aqui na janela propriedades, digitar aqui na propriedade caption,
ou diretamente no objeto, selecionando o texto que já está lá e colocando o texto novo, ok? Então, eu escrevo aqui o meu caption critério de consulta. Então, agora a gente precisa mudar a cor da fonte, né? Porque senão vai ficar ruim para ler aqui com esse fundo escuro. Então, a gente vai mudar a cor da fonte para branco ao invés de preto, como está. Para fazer isso, a gente altera aqui a propriedade chamada ForColor. Então, clicou aqui, mesma coisa, escolhe um branco qualquer aqui, porque todos eles são iguais. E depois disso, a gente vai fazer, então, mudar a propriedade fonte desse label que a gente acabou de criar, né? Desse rótulo que a gente acabou de criar. Então, para fazer isso, basta clicar aqui na propriedade chamada fonte, né? E vamos alterar, portanto, essa fonte aqui. Bom, eu vou mudar por uma fonte qualquer, eu vou colocar aqui a fonte Calibri, e depois disso eu vou também aumentar o tamanho da fonte para 10, tá? Para ficar um pouco mais visual a coisa aqui. Então, alterei aqui a fonte, o número da fonte, dei um OK, pronto, o nosso label já está criado. E a gente pode fazer a mesma coisa com a caixa de texto, alterando a propriedade fonte dela, ok? Bom, e depois disso a gente vai criar esse botão aqui, que está no caption dele, consultar. O caminho é o mesmo dos outros objetos, basta clicar aqui nesse botão da caixa de ferramentas e dimensionar o botão aqui, ok? Então é importante mudar a propriedade name do botão, tá? Ok? A gente não fez isso para o label, porque a gente não vai usar o label para nada na nossa programação, ele simplesmente serve como uma etiqueta para ser usada ali visualmente. Então, mas o botão a gente vai usar, então, portanto, a gente usa primeiro a convenção que eu comentei no nome do formulário. Então, para botão, a gente usa CMD, de Command Button. Depois disso, o nome para o botão, que eu vou chamar de buscar ou consultar, ok? Depois dessa propriedade, a gente pode mudar a propriedade caption do botão, colocando consultar também. Então, notem que aqui eu não vou usar uma convenção, eu simplesmente coloco consultar apenas. E por fim, a gente vai inserir o nosso último objeto aqui, que é a nossa caixa de listagem. É o mesmo caminho dos outros objetos, basta clicar aqui em caixa de listagem e a gente desenhar ela como a gente fez com a nossa caixa de texto, ok? Então, mais uma vez, para a gente ver como que o nosso formulário está ficando, né, esteticamente falando, basta a gente clicar aqui nesse botão de play ou um F5 e a gente vê como que ele está ficando em tempo de execução, ou seja, executando realmente o nosso formulário, ok? Bom, então na questão de configuração e desenho do nosso formulário, era isso que eu tinha para mostrar, então agora a gente já pode passar para a programação em si, para a alma do negócio, mas, como eu disse, eu divido para a coisa não ficar muito grande, então a gente vai ver isso, a programação, no próximo vídeo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.